Pessoas que perdoaram seu parceiro traidor. Qual foi a razão pela qual você deixou passar? Porque eu estava tentando entender por que ela tomou essa decisão e eu queria tentar fazer o casamento funcionar. Meu erro. Não é mais um amigo. Ele não queria ficar solteiro novamente e passar pelo processo de namoro, então ele perdoou. Ela traiu algumas vezes mais e ele ainda perdoou. Acabou casado e eu parei de acompanhar a história porque é sempre a mesma merda de traição novamente. Eu pensei que se eu a deixasse ficaria sozinho para sempre. 3 anos depois de deixá-la isso acabou não sendo verdade, e eu também aprendi que ser solteiro é muito melhor do que estar em um relacionamento de merda. Eu sou um otário para chorar. 1 ano em nosso relacionamento ela confessou em lágrimas que ela me traiu 2 semanas em nosso relacionamento fazendo com seu ex. Eu a perdoei e fiquei orgulhoso dela por ser honesta. 2 meses antes do nosso casamento e descubro que ela está trepando com o chefe. Ela estava um desastre emocional com isso e parecia que ela estava genuinamente arrependida e profundamente arrependida do que ela fez e ela prometeu que não faria isso de novo. Afinal, por que ficar tão preso a um erro se ele nunca mais vai cometer? E então ela me traiu com outra pessoa. Porque eu não sabia fazer matemática. Estávamos namorando há 2 meses, mas as coisas ficaram sérias muito rápido. Conhecemos as famílias uns dos outros. Isso foi perto dos feriados e estávamos conversando sobre onde víamos as coisas indo. Um fim de semana eu peguei uma gripe muito forte. Não conseguia sair da cama e disse a ela que não podia vê-la, mas que ficaria feliz em falar ao telefone. Ela me disse: se for tudo a mesma coisa, você se importa se eu pegar outro turno na garçonete do piano bar e ganhar algum dinheiro pela noite? Digo a ela, claro que prefiro descansar e tentar chutar esse inseto. Vá em frente. 3 meses depois estamos sentados no meu sofá e ela parece distante. Ela me diz que precisamos conversar. Começa a chorar e me diz que acha que tem uma DST. Ela me diz que na noite em que pegou aquele turno extra no bar, ela ficou até fechar e fez com seu chefe casado no carro dele, mas ela me diz: você e eu só tivemos alguns encontros até aquele momento e não éramos exclusivos. Então não era como se ela estivesse me traindo em sua mente. Por alguma razão eu não consegui fazer as contas para descobrir em que fim de semana ela fez aquele turno extra, então eu descartei. Foi só meses depois que a matemática me atingiu como uma epifania e naquela época tínhamos desenvolvido muito mais como um casal que percebi que era uma indiscrição única. PS, ela não tinha uma DST. No final eu cancelei as coisas. Ela era uma pessoa muito terrível no final e pode ter me traído pelo menos mais 2 vezes quando as coisas terminaram. Perdi 3 anos e meio da minha vida com ela, mas nunca casei com ela nem tive filhos com ela, o que teria sido muito pior. Eu estava realmente envergonhado e inseguro sobre isso, então eu simplesmente deixei pra lá. No fundo eu ainda me importava, mas apaguei até que finalmente terminamos 1 ano depois. Um pouco ao lado da pergunta, mas eu queria contar uma história mais feliz. Minha mãe traiu o parceiro na época e engravidou. Ele sabia que ela traiu instantaneamente porque ele não podia ter filhos fisicamente. Ele a deixou, mas mamãe não queria que os avós soubessem que eu era um bebê traidor. Então ele concordou em ser colocado na certidão de nascimento. Ele veio me buscar e passar um tempo comigo todos os domingos. Ele assumiu o papel de pai mesmo que eu não fosse dele. Eu descobri muito mais tarde tudo isso e ainda estou muito agradecido por ele ter ficado na minha vida. Ele não perdoou minha mãe por trair ele, mas não guardou rancor ou hostilidade em relação ao produto da traição. Tempo e karma. Ela me trocou por outro cara porque eles eram almas gêmeas e destinados a ficarem juntos e um monte de outras desculpas que ela me deu. Nós nos divorciamos para que ela pudesse ficar com ele e então o chocante romance do século não deu certo. Ela passou para outro cara. Vamos chamá-lo de Dave porque seu nome era Dave e ele parecia bastante decente. Seus pais foram muito bons para nossa filha e minha ex e ele ficaram noivos. Então uma noite recebi uma ligação. Do outro lado do telefone estava minha ex chorando tanto que ela mal conseguia formar palavras, mas eventualmente ela disse algo como: eu sinto muito porque eu finalmente sei o que eu fiz você passar. Acontece que Dave conheceu sua alma gêmea e estava tendo um caso. Eles estavam destinados a ficar juntos e minha ex ouviu todas as desculpas que ela me deu repetidas de volta para ela. Em alguns casos, palavra por palavra. Em meio às lágrimas ela se desculpou profundamente e teria sido tão fácil para mim dizer: bem feito para você desligar o telefone. Eu não fiz isso. Fazia cerca de 7 anos desde que nos separamos e eu segui em frente. Água debaixo da ponte, toda essa merda. Além disso ainda tínhamos o filho juntos. Então eu falei com ela para baixo. Disse a ela que ela era forte o suficiente para passar por isso e aceitei suas desculpas. Anos depois nos reconectamos para o casamento de nossa filha. Tudo está perdoado e estamos bem agora. Porque eu era um tolo que tinha pavor de mudança e deixei que ela me convencesse de que era minha culpa que ela me traiu. 2 semanas depois nos separamos de qualquer maneira. Estávamos juntos há 8 anos e isso só aconteceu há algumas semanas. Ainda estou me recuperando, mas chego lá. Ela disse que era porque ela não tinha dormido com ninguém antes, então era uma coisa de uma vez.
Meu ex-noivo mentiu para mim sobre esse caso emocional que ele teve nas minhas costas por 5, 6 anos. Uma garota que ele conheceu jogando online. Sempre me perguntei por que ele não queria que eu jogasse aquele jogo em particular com ele. Eu não estava controlando e ele pode ter amigos, jogar videogame à noite e etc. Eu confiava nele, mas não deveria. Ele queria que nos mudássemos para a Califórnia de repente, mas minha mãe foi diagnosticada com câncer, então eu fiquei em casa. Ela só tinha alguns meses. Ele se mudou para lá sem mim, planejando se estabelecer e eu me mudando para lá no futuro. No dia em que minha mãe morreu, ele me contou sobre o caso e tudo o que aconteceu por anos. O caso emocional tornou-se físico, e ele estava. Desculpe por não poder estar lá quando sua mãe faleceu. Era uma dor insuportável. Minha mãe o tratou como seu futuro genro e morreu pensando que íamos nos casar. Últimas palavras, ela disse a ele que o amava como um filho, e ela estava feliz por nós e etc. Meses depois ele volta e está arrependido pelo que fez. Acontece que essa mulher estava mentindo ironicamente para ele há anos sobre quem ela é, como ela era, sua idade, sua situação financeira e que ela é casada e tem 4 filhos. Ela ficou nua com outro cara no início do nosso relacionamento. Eu a perdoei só porque era cedo e ela só mandava fotos, então decidi acreditar nela quando ela disse que era um erro e que não aconteceria novamente. Então 1 ano depois fez um Tinder nas minhas costas e estava flertando e enviando fotos para mais de uma dúzia de caras. Não eu, mas o namorado da minha mãe atraiu quando ela estava grávida de seu filho. Eu o odiava e ela ainda o aceitava de volta. Ele era um alcoólatra e sempre o achei um homem fraco e patético. Eu não podia acreditar porque ela o queria de volta, então eu perguntei a ela. A explicação que ela deu foi que embora ele a traísse, ela também não era uma grande parceira para ele. Ela me disse que sempre o menosprezaria e seria emocionalmente abusiva com ele. Eles de alguma forma se reconciliaram e ficaram juntos por mais 14 anos até que ele morreu de repente de ataque cardíaco aos 45 anos. Isso foi há 15 anos e minha mãe nunca mais namorou alguém. Eu estava tão quebrada. Eu não achava que merecia algo melhor ou jamais encontraria algo melhor. Eu pensei que se eu o amasse o suficiente eu poderia curar tudo. 10 anos depois eu não sou mais aquela mulher e gostaria de poder voltar e abraçar aquela pobre alma e deixá-la saber que ela vale mais e merece muito mais. Fui para a universidade com meu namorado do ensino médio. Nós éramos tão opostos, mas em um ponto nós nos amamos. Também éramos jovens demais para entender as responsabilidades de um relacionamento. Ele era um atleta e adorava festas e eu era uma viciada em livros e introvertida. Esse cara mentiu e me traiu a cada chance que teve e eu queria acreditar nele, então acreditei. Mesmo que eu tivesse provas, eu era ingênuo. Olhando para trás me pergunto como alguém pode deixar tanto ir. Acabei terminando com ele, mas fiquei com ele por muito tempo. Como 6 anos da minha vida se foram. Muitas vezes me pergunto como seria minha vida se eu dissesse adeus pela primeira vez. Eu acreditei nela quando ela disse que se arrependeu e nunca faria isso de novo. 17 anos depois não me arrependi dessa decisão e continuamos juntos. Gostou dos relatos? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no vídeo que vai aparecer agora.